O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boa noite a todos, especialmente os que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pela Rede Mundial de Computadores, nos celulares, no caminho de casa, do trabalho, na escola, a todos que estão aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe da Misericórdia. Caríssimos irmãos, nós ouvimos no Evangelho de hoje, João fazer essa pergunta, mandar fazer essa pergunta para Jesus, se ele era ou não era o Cristo, o Messias. E Jesus responde, não com palavras, não com a teoria, mas com a prática. Ide e dizei a João que os cegos veem, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados, o Evangelho é pregado aos pobres. João faz esta pergunta porque ele anunciou que o Messias também traria a vingança do Senhor. De fato, o Senhor vem para exercer a justiça, mas, como está lá em Isaías 35, versículo 4, mas também é dito que ele vai trazer um ano da graça. E no Evangelho Jesus não fala em vingança. Por quê? Por que estava faltando isso na missão de Jesus naquele momento? É muito simples, é porque a primeira vinda do Senhor é o começo do tempo da graça. O tempo da graça que vai se estender da primeira vinda até a segunda e definitiva, do Natal até a parousia, o dia da glória. Então nós temos esse tempo para fazer o Evangelho de Jesus acontecer na nossa vida, na minha vida individual e na minha vida em sociedade. Fazer o Evangelho acontecer na sociedade. Levar a luz de Cristo a todos os campos de ação humanos, ciências, política, economia, arte, escultura, medicina, enfim, todos os campos da ação humana, iluminar com o Evangelho de Jesus Cristo. O direito, sim, as leis precisam muito, porque quando se perde o referencial religioso, quando uma sociedade perde o referencial religioso,
ela perde todo o freio moral e ético. E muitos, por esquecerem os mandamentos do Senhor, pecam e levam a sociedade a pecar. Quantos dos nossos dirigentes que estão aí com problemas, com questão de corrupção, não nasceram e foram criados em famílias cristãs, foram educados em escolas católicas e, chegando à idade adulta, dão as costas aos ensinamentos de Cristo, dão as costas à palavra de Deus, não tem vivência religiosa, não tem prática religiosa, não vive a oração, não pratica a religião, quando muito em tempo de eleição é que aparece na comunidade paroquial. Quer dizer, você não tem notícia desse povo, que esse povo seja um povo de oração ou um povo de leitura da palavra de Deus. Seguem falsos profetas, abraçam ideologias totalitárias de esquerda e de direita, que atentam contra a dignidade humana e contra a majestade divina. Por quê? Porque deixaram a luz de Cristo apagar-se na sua vida. E isso na esfera pública. E na esfera privada? Aí é que o negócio é sério. Aí que o negócio é sério. É muito complicado. E o pior, não são só os grandes, também os pequenos, não é? Porque nós muitas vezes também deixamos a luz de Cristo apagar na nossa vida e esquecemos os mandamentos. Mas nós temos que acender essa chama e fazer ela brilhar em nós e no mundo. Sim, no mundo. Jesus conta conosco para nós fazermos a evangelização, para que quando Ele vier na segunda vinda, Ele não encontre tantas trevas em nós e no mundo, mas sim que encontre a luz do seu Evangelho espalhada. Cada um de nós ser um pontinho de luz, da luz de Cristo no mundo. Você já pensou? Quando você vai num show, que a plateia está no escuro e todo mundo acende os seus celulares, não fica uma coisa maravilhosa de se ver? Pois é, assim nós temos que ser no mundo. Luz de Cristo que brilha. Isso significa que nós devemos lutar contra as nossas fraquezas, as nossas más inclinações, para podermos ajudar os irmãos a lutarem contra as suas fraquezas e más inclinações. Nós devemos fazer isso. É um exercício a prática do Evangelho, para fazer o tempo de graça acontecer, para levar o anúncio da Boa Nova a todos os pobres. E olhe, diante de Deus não tem ninguém rico. Todos somos pobres. Todos somos pobres. E não precisa muita coisa não. Cai o avião no meio da floresta, ou naufraga um navio e você vai parar numa ilha deserta. Você pode ser o filho ou a filha do homem mais rico do mundo, mas ali você está totalmente desavido, desamparado, ao sabor dos elementos da natureza. Isso é um exemplo prosaico. Então Jesus conta conosco para que nós façamos os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, para que nós curemos os leprosos, para que nós façamos os paralíticos andarem, para que nós ressuscitemos os mortos. Porque Jesus diz que aquele que não crê e vive, está morto. Mas aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Então há muitas pessoas mortas no nosso meio. Caminham, mas estão mortas espiritualmente, porque não tem fé. Não tem a luz e o fogo da fé. Esses dias um amigo me mandou pelo WhatsApp um depoimento de um morador de rua, mas um morador de rua muito bem falante. Infelizmente não deram o nome dele lá.
e ele falava sobre as deficiências. Aliás, que é bom lembrar a vocês, viu? Todos nós, a médio e longo prazo, ficaremos deficientes. Porque vai passar a idade, vai chegar a idade, e nós vamos ficar ou meio surdos, ou meio cegos, ou meio coxos, ou meio tantãs, né? Caduco, né? Se você não gosta da palavra caduco, senil. A idade vai chegar para todo mundo. A gente olha assim, vê uma pessoa com muleta e diz que ela é deficiente, né? E nós que usamos óculos? Não somos deficientes visuais? É só porque os óculos dão um charme, não é? Dão um ar assim, inteligente, intelectual. Não é? Mas é deficiente visual, viu? Então ele dizia sobre as deficiências. A moça perguntou para ele quem que era deficiente. E ele disse o seguinte: paralítico é aquele que não consegue andar em direção do seu próximo. Cego é aquele que não consegue ver o irmão morrer de fome e frio. Está lá, a pessoa está morrendo, né? E a pessoa está olhando e não enxerga isso. É o insensível, né? Surdo é aquele que não consegue ter tempo para ouvir o apelo do irmão ou o desabafo dele. Anão é aquele que não consegue deixar de amar, ou melhor, é aquele que não consegue deixar o amor crescer dentro do seu coração. Diabético é aquele que não consegue ser doce. Louco é aquele que não consegue ser feliz com o que tem. Tem muita gente assim, não é? Tem pai, tem mãe, tem escola, tem irmãos, não falta nada. Alguns chegam até mesmo a poder frequentar uma faculdade sem precisar trabalhar, mas vive deprimido, triste, rabugento, reclamando. Louco é aquele que não consegue ser feliz com o que tem. E miserável é aquele que não consegue crer em Deus. Porque o Senhor é a nossa maior riqueza. Lá no Ceará, o homem passou perto de um sertanejo, pobre, e disse assim para ele: coitado, é pobre. Você sabe o que o sertanejo respondeu? Pobre é o cão, eu sou rico de Deus. E quem tem Jesus tem tudo, não é? É ou não é? Quem tem Jesus tem tudo, minha gente. Por isso que vocês nunca viram Maria Santíssima abrir a boca para estar reclamando de nada, por mais difícil que fosse a situação. Mesmo lá na hora da cruz, ela com o filho de pendurado no madeiro da cruz e com o outro de pendurado num lenho seco, na ponta de uma corda. Nem naquele momento Maria Santíssima reclamou, se lamentou, se blasfemou, nada. Levantou o braço, nada. Aceitou a missão que tinha sido dada a ela, e assim a Maria das Dores virou a Maria das Alegrias, não é? Quando Jesus ressuscitou. Então, meus irmãos, a pergunta que fica é essa: você está cego? Você está surdo? Você está leproso? Você está paralítico? Você está morto? Você está empobrecido? Responda essa pergunta, porque se você está, peça a Jesus para operar todas essas maravilhas na tua vida, te fazer ver, te fazer ouvir, te limpar dos teus pecados, te fazer andar, de ressuscitar-te, tu que está na morte do pecado, tu que estás na morte do pecado,
e te enriquecer, tu que estás na pobreza do mundo. Porque quem tem Jesus tem tudo e não falta nada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima.